Fala pessoal, aqui é o professor Sérgio para mais um vídeo do nosso Matemática e Física no Enem. Estamos na semana 9 e para essa semana nós vamos discutir a questão de número 174 do caderno azul. Vamos ler juntos o enunciado e depois nós destacamos alguns pontos importantes. O enunciado da questão diz o seguinte: peças metálicas de aeronaves abandonadas em aeroportos são recicladas. Uma dessas peças é maciça e tem o formato cilíndrico, com a medida do raio da base medindo 4 centímetros e a altura igual a 50 centímetros. Essas peças elas serão derretidas e o volume de metal resultante será realizado para fabricação de esferas maciças com diâmetro de 1 centímetro, a serem usadas para confeccionar rolamentos. Para estimar a quantidade de esferas que poderão ser produzidas a partir de cada uma das peças cilíndricas, admite-se que não ocorre perda de material durante o processo de derretimento. Quantas dessas esferas poderão ser obtidas a partir de cada peça cilíndrica? Então vejamos, pessoal, aqui é importante entender que nós estamos falando de volume. Mais uma vez, já tivemos outra questão aqui que nós tratamos de volume, né? Então estamos novamente falando de volume. Como que nós sabemos disso? Primeiro porque o próprio enunciado menciona, né? Ela será derretida e o volume de metal resultante será utilizado para a fabricação de novas peças, das esferas, né? Mas nós também podemos chegar a essa conclusão pensando que nós estamos falando de espaço preenchido, espaço ocupado, né? Então aquele espaço de metal ocupado por uma peça cilíndrica, se aquilo ali for derretido, ele consegue ocupar que quantidade de espaço no formato de pecinhas esféricas, né? De bolinhas menores. Então é essa a questão. Nós temos, portanto, uma peça cilíndrica que vai ser derretida e eu quero saber quantas esferas menores, né, com aquelas medidas mencionadas ali, é possível fabricar com o derretimento de cada cilindro. Ou seja, em outras palavras, o volume de um cilindro, de uma peça cilíndrica dessa, quando for derretida, é capaz de gerar um volume de quantas esferinhas menores dessa, né? Então é essa a nossa questão 174. Se nós estamos falando de volume e estamos mencionando peças cilíndricas e esféricas, é importante então que nós saibamos a fórmula do volume de cada um desses formatos geométricos, né? O volume do cilindro ele pode ser calculado, né, fazendo a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo e a área do círculo é π vezes o raio ao quadrado, então a área da base vezes a altura pode ser escrito da maneira conforme nós visualizamos aqui, ó. O volume do cilindro, portanto, pode ser obtido fazendo π vezes raio ao quadrado, que é a área da base, né, vezes a altura. E a fórmula da esfera é essa aqui, não tem nenhuma variação, nós até já tratamos dela em outra questão, né? Sabendo disso, vamos utilizar os dados da questão. Para a gente trabalhar o cálculo do volume daquela peça cilíndrica, então nós temos o π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Note que nós estamos extraindo essas informações do enunciado. O π, sempre 3,14, o raio ao quadrado, né, lá no enunciado diz, uma dessas peças é maciça, tem um formato cilíndrico com a medida do raio da base igual a 4 centímetros. Então aqui menciona que o raio é 4, portanto 4 ao quadrado. E por fim a altura 50 centímetros. Então nós temos aqui a fórmula com os dados da questão encaixados. π vezes raio ao quadrado vezes a altura. Resolvendo isso aqui, né, 3,14 vezes 16, que é o raio ao quadrado, vezes a altura, que é 50, nós temos então que o volume de uma dessas peças cilíndricas é 2.512 centímetros cúbicos. E aí nós precisamos pensar o seguinte, esse volume, ele dá para fazer quantas esferinhas dessas menores, né? O volume seria equivalente ao volume de quantas esferas juntos, né? Para isso nós precisamos saber o volume de uma esfera. Então, aplicando a fórmula do volume da esfera, nós temos o seguinte, né? 4/3 de π vezes raio ao cubo. 4/3 vezes 3,14 vezes 0,5 ao cubo.
Nesse momento é muito importante dar uma certa atenção, pessoal, que na hora de falar do cilindro, a questão ela traz a informação sobre o raio, mas quando ela se refere à esfera, ela não fala do raio, ela fala do diâmetro. Isso já aconteceu em outra questão, né? Então nós temos que lembrar que o diâmetro é o dobro do raio, portanto, se o diâmetro é 1 centímetro, o raio é 0,5 centímetros, certo? Então, tendo alocado as informações corretamente, a gente pode resolver, né? 0,5 ao cubo vai ser 0,125, e fazendo então toda essa multiplicação e essa divisão aqui, né, 4 vezes 3,14 vezes 0,125 dividido por 3, nós chegamos à conclusão que o volume da esfera, peço desculpas aqui, ficou em duas cores diferentes, mas o volume da esfera é 0,5233 aproximadamente, né, centímetros cúbicos, ou seja, aproximadamente meio centímetro cúbico, né, de volume da esfera. Então agora a nossa questão é, se o cilindro tem esse volume e a esferinha tem esse volume é capaz de construir quantas esferas com esse volume, né? Para isso nós precisamos apenas dividir então o volume do cilindro pelo volume da esfera para saber a quantidade de esferas que seria possível fabricar totalizando o mesmo volume, né? Então, dividindo o volume do cilindro pelo volume da esfera, nós chegamos à conclusão de que é possível fabricar com cada peça cilíndrica 4.800 esferas com as medidas dadas na questão. Ok, pessoal? Então é isso, a alternativa correta, a alternativa D, 4.800. Bom estudo para vocês, espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima semana. Um grande abraço.